Sejam bem-vindos ao nosso reinício de aulas. Eu acredito que vocês estão felizes por isso. E hoje vamos fazer um breve resumo sobre o Iluminismo. Só lembrando que o Iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, conhecido como o século das luzes. Esse nome Iluminismo porque se dizia que a Idade Média foi o período das trevas, onde não houve muitos avanços no conhecimento, devido ao domínio da igreja que impedia que a ciência se avançasse. O Iluminismo, como o nome já diz, uma espécie de iluminação sobre uma nova fase, sobre um novo período. No início do século XVIII, o mundo estava pronto para o florescer desse novo movimento intelectual, primeiro pela ascensão econômica da burguesia. A burguesia estava em ascensão econômica e essa burguesia ela era contrária aos poderes da igreja, como também aos poderes monárquicos. Por quê? Porque esses dois poderes impediam ainda mais o enriquecimento dessa classe social. Houve aí um avanço na ciência através de Galileu, René Descartes, Isaac Newton e outros. Essa revolução científica trouxe aí várias descobertas que favoreceram a expansão iluminista. Além disso, o antigo regime da monarquia absolutista, como também do domínio religioso, estava aí enfrentando grandes crises e o iluminismo ele se desponta, combatendo tanto o absolutismo como também o mercantilismo, que era um regime, as nações visavam acumular metais preciosos como ouro e prata, e além disso o Estado tinha uma intervenção total na economia. O iluminismo também combateu a teoria do direito divino dos reis. Havia uma teoria que, como a autoridade do rei vem diretamente de Deus, o rei não errava. O iluminismo também combateu a aliança entre a política e a religião. Esse movimento combateu drasticamente a união desses dois sistemas e também combateu as prisões por motivo político, que eram muitas durante esse período. Além disso, visava iluminar, combater a ignorância, as superstições, para que as pessoas fossem sempre guiadas pela razão. Então, houve uma espécie de união desse movimento com a classe burguesa, que lutava contra a intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque a burguesia era quem mais pagava impostos e sustentava a nobreza, que eram os cargos no governo, como também o clero, que usufruía de grandes privilégios, e tanto a nobreza como o clero eram isentos de impostos. Houve no período vários pensadores, vamos destacar aqui alguns, por exemplo, John Locke. Ele combateu o absolutismo e defendia que a função do Estado era zelar e defender os direitos naturais do cidadão, caso contrário o povo poderia destituí-lo. Teve também Montesquieu, que defendia o seguinte, que apenas o poder limitava o poder. Por isso, ao invés de uma monarquia absoluta ou de uma igreja totalitária, qual que foi a ideia dele? Instituir 3 poderes, como executivo, legislativo e o judiciário. E conforme ele, o mundo estaria perdido se o mesmo homem exercesse esses 3 poderes. O de fazer as leis, o de executar e o de julgar os crimes ou as disputas particulares. Também teve aí Voltaire. Voltaire ele fazia uma crítica radical à igreja. Ele falava, esmagai a infame. E ele dizia que só haveria liberdade quando o último rei fosse enforcado com as tripas do último padre. Então ele era muito radical nas ideias. Era muito crítico também, tanto ao clero como à nobreza monárquica. Ele defendia a liberdade de expressão e ele dizia o seguinte, eu posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de anunciá-las. Também houve Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então a ideia dele era que houvesse uma espécie de contrato social entre o povo e a política, defendendo que a soberania das decisões estava na mão do povo e os políticos fossem eleitos por meio de votos e todos os homens fossem livres e iguais. E ele pronunciou uma frase que chocou os outros iluministas, quando ele disse que o progresso deteriorava o homem. Então ele era contra
o progresso, porque conforme ele, tornava o homem corrupto. E conforme ele, a propriedade privada era a raiz da infelicidade humana. Nesse período também surgiu aí as enciclopédias. Os primeiros a organizar essa enciclopédia foi Denis Diderot e Jean d'Alembert, e outros como Voltaire, Rousseau e Montesquieu também contribuíram para a organização dessas enciclopédias, que logo foram condenadas pelo governo e pela igreja como subversiva. Mesmo assim, essas enciclopédias elas circularam clandestinamente e influenciaram muitas mentes na época. Adam Smith é chamado aí de o pai do liberalismo econômico. Ele escreveu o livro A Riqueza das Nações e foi o primeiro a fazer um estudo sobre o sistema capitalista. O capital, que são os bens, junto com o trabalho, era a verdadeira riqueza da nação. As ideias gerais dele defendia a liberdade econômica do mercado, a propriedade privada e o individualismo econômico. Conforme ele, existiriam leis naturais que guiariam o funcionamento da economia. Ele foi o primeiro pensador a dizer que não havia necessidade da intervenção do Estado na economia. Conforme ele, empresas e pessoas eram livres e não havia a necessidade de ter barreira entre as nações, que as atividades econômicas deveriam funcionar livremente e que naturalmente as leis iriam guiando o funcionamento da economia, sem necessidade de intervenção política. Nesse período houve também alguns homens que defendiam aí o autoritarismo, mas de uma forma mais esclarecida, que foram aí ministros, como também governos, que defendiam aí o fim das barreiras comerciais, o fim da censura dos livros. Eles mantinham aí a oposição à nobreza, também ao clero, apoiavam a burguesia, mas a ideia deles era modernizar os estados, que eles mesmos governavam, e assim diminuir a contestação que estava se espalhando por todo o mundo. Esses governos autoritários foram Frederico II na Prússia, Catarina II na Rússia, Carlos III na Espanha, José II e Maria Teresa na Áustria e o Marquês de Pombal em Portugal. A influência do iluminismo nos nossos dias, podemos dizer que foi o avanço da ciência. Com as ideias iluministas, várias barreiras que impediam o progresso científico foram rompidas e assim a ciência despontou. Também houve aí a possibilidade do maior exercício da cidadania por parte dos homens. O homem passou a ter mais direitos, como também deveres. Surgiu no mundo vários regimes democráticos onde o povo participa das decisões políticas e assim a maioria tem sido mais beneficiada. E houve também um avanço na questão religiosa, no caso, muitos passaram a exercer uma fé não mais irracional, mas uma fé mais racional. Então agora, dando continuidade a esse assunto, eu gostaria que vocês pegassem o livro, abrissem lá no capítulo que fala sobre o iluminismo, fizessem um estudo sobre esse capítulo e após o estudo e também com base nessa videoaula, você faça um resumo destacando aí a influência do iluminismo no exercício da cidadania nos dias em que vivemos e vai contrastar com o modo de vida no período medieval em que as pessoas quase não tinham direitos e apenas deveres. Por hoje é só, até a nossa próxima aula.